A partir de agora você vai ouvir o programa da Cogamai, Cooperativa de Garimpeiros do Médio Alto Uruguai Limitada. Uma produção do Departamento de Comunicação, Notícias e Informações da sua cooperativa. Avisos e comunicados aos garimpeiros da área de abrangência. Informações técnicas. Entrevista. Muito bom dia. No programa da Cogamai, nós estamos recebendo o engenheiro de segurança do trabalho, Laerte Piessante, que vai conversar com a gente nesse programa sobre a LA Serviços, empresa que recentemente foi contratada pela Cogamai para prestar assessoria na área de segurança do trabalho. Inicialmente, muito bom dia, Laerte, seja bem-vindo. E fale um pouco para nós sobre a LA Serviços, quais os serviços que a empresa presta, quais os municípios que ela atua, ou seja, faça um breve histórico da LA Serviços. Bom dia. Bom dia, Jacques, bom dia aos ouvintes. A história da LA é bastante longa já, né? A gente começou com ela em 2008, né? Atendendo várias empresas na região, né? Em vários municípios, né? A gente começa lá em Erechim, vai a Ijuí, volta aí, faz essa volta, né? Com empresas em Três Passos, Grande Portela, Rodeio, Pinhal, Ametista, Planalto, né? Então nós atendemos toda a região aí, né? Desde 2008, como eu falei. Inclusive em 2008 a gente participou de uma audiência pública, né, que veio uma reunião aí em Ametista do Sul entre o Ministério do Trabalho e todos os garimpeiros, né? Então, visto de um TAC já assinado desde 97, né? Então a gente tem uma longa história aí já com a Cogamai, com os garimpeiros, desde 2008 que a gente começou a trabalhar, né? Regularizando alguns garimpos que estavam interditados, conseguimos liberação, e entre várias reuniões e audiências com o Ministério do Trabalho. Então essa é a história da LA, né? Antes era eu e mais um sócio que veio a falecer num acidente automobilístico, né? E depois disso a gente continuou com a empresa, com o mesmo nome, tocando ela até hoje. Então, a empresa está bem situada, bem colocadas nos municípios, né, atendendo todas as empresas da região. A LA, então, atende várias empresas de vários segmentos, né, tanto na construção civil, tanto na elétrica, indústrias, vários tipos de indústrias, comércios, cerealistas, em toda a região. Hoje temos aí uma gama muito grande de empresa, né, onde que atuam nossos técnicos, né? Contamos com técnicos de segurança do trabalho, engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro civil, pessoas que fazem a parte administrativa também da empresa, né? Além do médico de segurança do trabalho, e também temos os médicos credenciados conosco, né? Espalhados em todos os municípios de atuação. Certo, Laerte. Foi celebrado então esse contrato de prestação de serviços com a Cogamai. Qual a finalidade dessa contratação? Existia ou existe alguma exigência para que fosse contratado esta assessoria, essa prestação de serviços? A LA desde 2008, então, vem trabalhando com os garimpos da Ametista do Sul, né? E em virtude do TAC assinado lá em 97, em 2008 de novo foi assumido, né? Esse TAC foi assinado. Então a gente começou a trabalhar de forma individual com cada garimpo em 2008, e em 2010 a Cogamai nos contratou. Fizemos um trabalho até 2013, onde que contemplamos vários laudos, vários treinamentos, várias análises para o Ministério do Trabalho. E em 2013 a gente meio que deu uma parada de fazer esse trabalho nos garimpos, né? Então os garimpos não tinham mais um segmento nesse trabalho. E por exigência do Ministério do Trabalho, novamente, não só o Ministério, mas o Ministério Público do Trabalho também, né, está exigindo.
Então, houve a necessidade de contratação de mais uma empresa. Eu acredito, por nossa experiência, por nossa história aqui dentro do município de Ametista do Sul, com os próprios garimpeiros, a Cogamai tomou a decisão de nos contratar, né? Então, é uma necessidade, né? Nunca deixou de ser uma necessidade, na verdade. É uma necessidade e exigência, né, do Ministério Público do Trabalho. Até o nosso contrato assinado foi para o Ministério do Trabalho, né? A cópia dele foi lá para o Ministério do Trabalho, que era uma exigência deles que tenha que ter um responsável técnico, alguém que fizesse esse trabalho exigido, que são inúmeras as infrações, né, ou as correções, as adequações que os garimpos têm que ter. Então é esse serviço que nós vamos fazer, né? Laerte, como serão realizados os trabalhos deste contrato? Quanto aos trabalhos desse contrato, nós vamos realizar uma parte nos garimpos, né? Então, com visitações em loco, em todos os garimpos, né? A gente vai começar por uma região e vamos dando a volta, vamos dizer assim, né? E vamos visitar todos os garimpos, né? Que é necessário fazer. Vai ter um relato fotográfico de cada garimpo e a necessidade, as adequações de que cada garimpo vai ter que fazer, né? Então, uma lista muito grande, demonstra, né, essa lista de coisas que a gente vai ter que analisar e ver e adequar, tá? Então, nós vamos visitar todos os garimpos em loco. Vai ter trabalho também na Cogamai, né, dentro do escritório da Cogamai, onde que vão ser realizados contratos, treinamentos, a grande parte das avaliações que nós vamos ter que colocar nesses relatórios vai ser feito em escritório. Então vai ser uma parte a campo e uma parte em escritório dos trabalhos, né? Segunda e quarta a gente já vai ficar na Cogamai, né, realizando esses relatórios, né? Vai ter treinamentos, vai ter considerações e também dar um atendimento, né, uma consultoria para cada garimpeiro ou para cada dono de garimpo, das necessidades que vão ter que fazer, as melhorias que vão ter que fazer nos seus garimpos. Perfeito, muito bem. O que está sendo contemplado neste serviço? Quais as obrigações dos proprietários de garimpos e também dos garimpeiros, Laerte? A Cogamai, os proprietários de garimpos e os garimpeiros, eles vão ter que ter uma responsabilidade um com o outro, né? Tanto o garimpeiro com o dono do garimpo, quanto o garimpeiro, quanto o dono de garimpo com o garimpeiro e com a Cogamai, tá? A Cogamai é a entidade que está sendo notificada, autoinfratora, né? Responsável pela fiscalização desses garimpos. Se um garimpo não se adequar, pode colocar em risco toda a Cogamai e assim colocando em risco os demais garimpos, né? Então, todos os garimpos devem se adequar às normativas do Ministério do Trabalho. Então, tem que haver uma responsabilidade, um profissionalismo entre a entidade, os donos de garimpo e o garimpeiro. E o garimpeiro com a Cogamai, o dono de garimpo com a Cogamai, o garimpeiro com o dono de garimpo e o dono de garimpo com o garimpeiro tem que ter essas responsabilidades. Tem que assumir junto essas responsabilidades para que senão não vai funcionar. E não funcionando, né, todas essas adequações podem colocar em risco a atividade do garimpeiro, tá? Isso é muito preocupante, a gente está muito preocupado com isso, tá? Que não adianta a gente, estou pagando a LA, estou pagando a mensalidade da Cogamai e dizer, tô tudo certo. Não é isso.
A gente vai dar uma assessoria, a gente vai trabalhar junto, dar as informações necessárias para uma adequação ao máximo possível. O bom seria estar 100% adequado. A gente sabe que isso é muito difícil, mas a gente vai trabalhar para isso, né? Para adequar o máximo possível. Mas quem tem a responsabilidade dessas adequações é o garimpeiro e o dono de garimpo. Todos eles têm que trabalhar em conjunto, tá? Cada um fazendo a sua parte, cada um sendo profissional e ajudando um ao outro. Muito bem, Laerte. E em relação aos contratos de parceria com os garimpeiros, haverá alguma mudança? Inclusive se comenta, né, que o garimpeiro vai ter uma espécie de reciclagem, né, para assinar, para fazer esse contrato de parceria? Lembrando que o contrato de parceria entre proprietários de garimpo e o garimpeiro é um contrato de parceria, tá? Esse contrato vai passar por uma revisão jurídica, né? Onde que funcionários, colaboradores da Cogamai, o próprio presidente, a própria diretoria vai também analisar. Nós vamos analisar também esse contrato e a assessoria jurídica também vai analisar esse contrato. Então vamos fazer uma reciclagem dele, né? E vai ter algumas mudanças sim, tá? Algumas mudanças que a gente não sabe ao certo, que a gente está trabalhando nisso, a gente está montando isso, e vai vir algumas mudanças com relação a esse trabalho, com o funcionamento desse contrato de trabalho. Laerte, como é que vai ficar, como é que será o procedimento quando o garimpeiro deixar um garimpo, quando ele vai sair do garimpo? Claro que antes do final do contrato, né? Essa rotatividade do garimpeiro, ela tem como controlar? Na verdade, o Ministério do Trabalho não quer mais essas mudanças, né? Hoje o garimpeiro está trabalhando num determinado garimpo, amanhã está em outro, depois volta, depois vai para outro. Essas mudanças, essas trocas de garimpos não podem ocorrer como está ocorrendo hoje. Nós vamos ter que ter uma responsabilidade, um profissionalismo. O garimpeiro vai ter que ser o mais profissional possível para que cumpra um determinado contrato de trabalho naquele garimpo. Ele saiu de lá, tem que dar baixa automaticamente na Cogamai. Ele entrou em outro garimpo, vai ter que registrar lá a entrada nesse outro garimpo, porque se houver uma fiscalização e ir num determinado garimpo e os nomes registrados na Cogamai não são os mesmos que está no garimpo, já é um ato de infração. Então essa infração vai ser penalizada, tá? Não somente pela Cogamai, mas sim pelo Ministério do Trabalho. Eles não querem mais essas mudanças de garimpo, sem um controle do garimpeiro, aonde que está determinado o garimpeiro. Tem que saber aonde que ele está trabalhando. Portanto, essa rotatividade, né, dos garimpeiros, que um dia trabalham num garimpo, outro dia trabalham em outro garimpo, nós vamos ter que ter uma maneira de controlar ao máximo possível. Eu sei que 100% também é difícil, né? Mas vamos ter que fazer um esforço em conjunto. De novo falando essa palavra conjunto, de profissionalismo e em conjunto, um ajudando o outro. A Cogamai com o dono do garimpo, a Cogamai com o garimpeiro e entre ambos, garimpeiro e dono de garimpo, né? Então, quando saiu do garimpo, tem que dar baixa na Cogamai. Quando entrou no garimpo, tem que registrar na Cogamai, tá? Assim nós vamos ter o controle da entrada e saída desses garimpeiros, vai ter o controle de exames, aonde que ele está trabalhando, quantos garimpeiros tem em cada garimpo, porque é uma exigência do Ministério do Trabalho a Cogamai ter esses documentos, né, em cada garimpo. Então vai ser uma cópia lá na Cogamai e a outra cópia vai ficar com o dono do garimpo. E esses documentos têm que serem verdadeiros, né?
Não podemos dizer, tem o fulano está no garimpo e o ciclano está naquele garimpo. Quando vê, os dois estão trabalhando no mesmo garimpo. Isso não pode acontecer, sem os devidos registros, é claro, né? Ok, Laerte, muito obrigado pelas tuas informações, obrigado pela tua participação aqui no programa da Cooperativa, no informativo da Cogamai. E eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aos donos de serviço, aqueles que realmente tocam o garimpo, aos associados da cooperativa e aos garimpeiros em relação às exigências do Ministério do Trabalho e também a importância de se trabalhar, de se cuidar e trabalhar dentro das normas. Laerte, por favor, o microfone à sua disposição. Aos associados e garimpeiros da Cogamai, a gente quer deixar o abraço, né? E desde então, deixando já que a gente vai estar visitando um a um a todos os garimpos, a gente está aí para ajudar, para trabalhar em conjunto, visto que vai ter algumas melhorias, isso influencia em custos, né? São custos, às vezes, que podem até inviabilizar o garimpo, né? Então, pensem muito no produto que vocês estão tirando de lá, no valor desse produto, né? Para não tornar inviável esse garimpo de vocês. A gente está aí para unir esforços junto com vocês, para a gente trabalhar o mais certo possível, o mais dentro das normas exigidas possível. E não estamos aqui só para acarretar custos, né? Para ver a atividade nossa como custo, e sim como um investimento. Esse investimento e toda a vida que pudermos salvar é importante, é de muita importância, né? Qual é o custo de uma vida hoje, né? Então tem que fazer essas perguntas, né, para cada um de nós. Precisamos do apoio de todos vocês, né? Que nós sozinhos, nós LA, nós Cogamai, sozinhos não conseguimos fazer nada, tá? Nós precisamos do apoio do garimpeiro, dos donos de garimpo, de todos, de todos que estão ajudando nessa empreitada, da UREST, né? Que vai fazer os exames, que vai realizar os exames. É muito importante. É de fundamental importância para a vida do garimpeiro, para toda a comunidade do garimpo, né? Vamos dizer assim, para todo o município de Ametista do Sul, porque o município de Ametista do Sul vive em função dos garimpos, né? Então isso é de suma importância, tá? E a gente vai estar aí visitando um a um, a gente vai estar dentro da Cogamai. A gente pode ser divulgado telefones nossos, se alguém tiver alguma dúvida, entrar em contato conosco. Às vezes a gente não vai conseguir tirar essa dúvida no momento, a gente vai retornar. Enfim, nós vamos estar aí com vocês, tentando ajudar da melhor forma possível. Um grande abraço, muito obrigado. Nós conversamos com o engenheiro de segurança do trabalho, Laerte Piessante, da LA Serviços, que dentro de alguns dias iniciam os trabalhos da assessoria na segurança do trabalho. Obrigado a todos pela atenção. Este programa está disponível nas redes sociais da cooperativa e no site cogamai.com.br. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.